Pois santo és santo, amém? Dá salve para o Senhor Jesus, que ele merece, meus amados. Vamos sentar em nome do Senhor Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia, aquele mesmo livro, né? Salmos. Salmos, capítulo 12, versículo 1. Amém? Salmos é um livro fácil de achar. Oh, glória a Deus. Glórias e glórias seja dado o seu nome. Oh, Senhor amado. Que achou da glória a Deus? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nessa noite te pedimos que venha nos dar a revelação da palavra. Meu Pai, que a palavra seja só a tua palavra, que nós venhamos sair daqui preenchido, meu Deus, cheio da tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, povo de Deus? A falsidade do homem e a veracidade de Deus. Salmo de Davi. Amém? Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Amém? O que nós vamos aprender nessa noite para a nossa vida espiritual? O primeiro ponto de um cristão, de um servo de Deus e filho do Senhor, ele tem que tomar uma decisão, independentemente se ele é novo na fé, ou se ele tem 10 ou 20 ou 30 anos diante da presença do Senhor. Porque no longo da vida, diante da presença do Senhor, vai ter muitas lutas, muitas barreiras, muitas tempestades, muitos furacões, que cada um sabe o que se passa na sua vida. Cada qual sabe o que se passa dentro do seu interior e ao seu redor nesse longo desses anos que se passou. Aonde que eu quero chegar e tomar uma decisão? Que decisão o Senhor quer que nessa noite eu venha falar? A decisão. Eu não vou mais cair nas fraquezas. Eu não vou ser mais dominado pelos meus desejos. Amém? Mesmo que eles venham, mesmo que as fraquezas venham, mas eu não vou mais cair nelas. Amém? Chega um momento da nossa vida que nós temos que decidir o que nós queremos. A gente não pode ficar nessa, se eu sobe nessa calçada ou se eu desço. Se ficamos nesse pensamento, se eu subir, eu vou estar mais alto. Se eu descer, eu vou estar mais baixo. Nós nunca vamos chegar a lugar nenhum. Amém? A mesma coisa na nossa vida espiritual. Se eu fico nessa, hoje eu estou forte, amanhã eu estou fraco. Hoje eu estou angustiado, hoje eu estou alegre. Hoje eu estou passando por dificuldade, amanhã eu já venci. Isso é chamado dilema. Vive um dilema na vida espiritual de muitos cristãos. Que isso não pode acontecer. Amém? Porque o Senhor disse assim: vinde a mim todos os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E essas indecisões quer dizer o quê? Que é o peso. Quando a pessoa está indeciso, o Senhor não aliviou o cargo daquela pessoa. Ou até mesmo o meu. Porque eu estou indeciso. Eu estou indeciso. Muitas vezes a gente fica indeciso. Não sei se eu faço isso, não sei se eu faço aquilo.
Isso é ter no seu dia a dia, no seu trabalho, tem muitos serviços que você está indeciso. Amém? Até dentro da sua casa você fica indeciso, não sei se eu faço isso, se eu faço aquilo. Aí a gente percebe que não vamos chegar a lugar algum, porque estamos indecisos. Amém? Mas quando a pessoa ela é de decisão, eu vou fazer isso e acabou e pronto. Essa é a minha decisão. É isso que eu quero para a minha vida. É isso que eu quero ser. É isso que eu vou ser. E Deus só pode trabalhar na sua vida se você tomar uma decisão. Independentemente do tanto de ano que você tem na casa do Senhor. Independentemente do quanto que você já viveu dentro da presença do Senhor. Amém? Se a gente voltar anos atrás, aquele dia que você disse, eu aceito o Senhor Jesus, você tomou uma decisão. Outra decisão foi quando você tomou em se batizar nas águas. Foi outra decisão. Amém? Até aí você estava caminhando bem, até aí eu estava caminhando bem. Mas esse momento de fraquezas e fortaleza, você já se decidiu? Sim ou não? Isso são perguntas que nós temos que fazer a nós mesmos. Amém? Eu já me decidi que não vou cair mais nas mesmas lutas. Eu já me decidi que eu vou ser uma pessoa forte e vivificada com a palavra do Senhor. Amém? Isso é cada um de nós que temos que tomar essa decisão. O rei Davi aqui, a gente vê que o rei Davi hoje, nessa noite, vai passar para nós um exemplo. Que eu quero estar falando nessa pregação. Salva-nos, Senhor, porque falta homens de bem, quer dizer, benigno. Porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Por que o rei Davi fez essa oração ao Senhor? E muitas vezes tem muitos cristãos que não fazem essa oração. Amém? Aí muitos cristãos falam mais mal ainda. O rei Davi, ele sabia que essas pessoas estavam no erro. Ele sabia disso, porque que na oração ele citou e falou com o Senhor. Mas de vez ele falar em vão, ele falou para quem? Para o Senhor. Em sua oração. Amém? Quer dizer que ele está fazendo o que é justo. Mas quando a gente sabe que tem um ser humano que a pessoa é mudando, a pessoa não conhece ao Senhor, que faz coisa errada, nós como os cristãos, a gente sabe que ele anda no erro. E a gente continua falando dos erros daquela pessoa. E isso nós estamos pecando. Porque aquela pessoa não conhece a Jesus. Aquela pessoa é ignorante. E nós somos mais ignorantes ainda que estamos falando que ele errou. Quem é dos dois que está mais pecando? Aquela pessoa ou um cristão? Nós que somos cristãos, que conhecemos a verdade. Nós estamos pecando. Aquela pessoa já vive no pecado. E nós sabemos que ele, tudo na sua vida, o que ele vai fazer é errado. E muitas vezes a gente ainda deixa aquele orgulho entrar dentro do nosso coração. Fulano fez coisas erradas, porque ele é do erro. Amém? Cuidado com tua língua, meu amado, porque tudo o Senhor julga. E tudo o teu adversário vê também. Eu tenho meditado no livro do rei Davi, a maioria das orações do rei Davi, ele fala com o Senhor sobre os homens maus, os homens que não conhecem o Senhor, os homens ímpios, os homens que praticam maldade, deles que faziam armadilha para pegar os pobres. Só que ele não chegava a comentar com outras pessoas. Quem era o amigo do rei Davi? O Senhor Jesus, as horas. Está aqui escrito as orações dele. E ele falava, meu Deus, eles são tão mal que fala, Deus não vai fazer nada conosco. Quando que virá o julgamento deles?
São coisas injustas. Mas quando a gente fala das coisas injustas, nós também estamos sendo injustos. Porque a gente sabemos que as pessoas vivem na injustiça. Por que nós emprestamos a nossa boca para falar daquela própria injustiça? Aí perguntamos, por que eu ando nos altos e baixos, nas glórias e fracassos? Amém? O Senhor está te respondendo hoje, meu amado. A gente sabe que aquela pessoa é do erro. A gente sabe que ele não conhece a verdade. A gente sabe que ele é injusto. Por que eu vou citar da injustiça dele? Porque eu sou injusto também. Amém? Aqui o Senhor, o rei Davi, ele tem falado, salva-nos, Senhor. Porque falta aos homens bem. Porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Gente, tem muitas. Aqui eu creio que ele está falando do próprio povo de Israel. Ou seja, nasceu na lei, cresceu na lei, conhece a lei do Senhor Jesus. E era poucos que era fiel. Mesmo conhecendo a lei, mesmo conhecendo o Torá, que eram os 4 livros, antes de vir a Bíblia inteira. Amém? Mas era poucos que era fiel. Mas se pergunta por quê? Por que havia poucos fiel? Aqui não vai descobrir. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Fala com lábios lisonjeiros e coração drobado. Quer dizer, 2 pensamentos. Está ali falando, mas já está pensando mal do seu irmão. Amém? Isso aqui serve para nós. Isso aqui é um exemplo da palavra do Senhor. Aquelas pessoas conheciam a lei, ou seja, conheciam a palavra. Que hoje nós conhecemos a palavra. No meio deles havia poucos que era fiel. Em que padrão de fidelidade? Aquele padrão que você falava não com falsidade, sim, verídico. O coração verdadeiro. Assim que você ou eu olhava para aquela pessoa que estava fazendo a coisa errada, que a gente sabe que ele vive no erro, não, eu vou orar igual o rei Davi orou. Meu Deus, aquele homem é errado, não conhece o Senhor. E tudo que ele faz é injustiça. Mas o Senhor pode mudar isso no coração dele. Amém? Mas muitas vezes, por falta de conhecimento da palavra do Senhor, a gente abriu a nossa boca. Fulano fez isso porque fulano é errado. Amém? A gente sabe disso que ele é errado. Amém. Precisa de mais prova que ele anda no erro? Não precisamos de mais prova, nós já vemos com os nossos olhos. Não vamos ser injustos, meus amados. Não vamos ser injustos. O ímpio quer dizer aquele que só pratica a maldade, só pensa a maldade. Ele só vai fazer coisas corretas diante da vida dele no dia que ele aceitar o Senhor Jesus e ter um coração voltado verdadeiramente para o Senhor. E mesmo se ele aceitar o Senhor Jesus um dia e andar na fraqueza e fazer coisas erradas, ainda nós não somos dignos de falar do seu erro. Mas somos dignos de orar para o Senhor alcançar e ele fazer o que é certo. Essa é a vida de um cristão. Mesmo que a pessoa seja um drogado, que a pessoa seja, muitas vezes, um político corrupto, que hoje há muitas corrupção no mundo. A gente sabe que na corrupção nós não devemos estar falando da sua própria corrupção. Se estamos com o coração angustiado, desabafa para o Senhor. O Senhor é teu amigo. Não vai desabafar com outra pessoa ou falar com outra que fulano fez isso, que esse fulano fez aquilo. Deixa Deus ser teu amigo. Deixa Deus ouvir os teus problemas. Deixa o Senhor ouvir as tuas orações. E muitas vezes a pessoa fala bem assim:
Eu não oro toda hora, todo momento, porque não tenho palavras. E às vezes quando eu oro as mesmas coisas repetidas. Beleza. Isso é porque você não quer achar palavras para falar. Porque na sua vida, todos os dias está acontecendo coisas diferentes. Nada acontece tudo a mesma coisa. Amém? Quer ver um exemplo? Tem dia que é mais quente e tem dia que é mais frio. Amém? Tem dia que você pega um tijolo, põe no local, tem outro dia que você não pega aquele tijolo, você pega outra coisa. Amém? Por que a nossa mente ainda fica repetindo a mesma coisa? Isso é outra coisa que nós temos que ser decidido. Eu e você temos que olhar ao nosso redor. Isso é chamar vigiar. O que é vigiar? É você estar olhando ao seu redor. O que está acontecendo, o que não está acontecendo. Amém? O que é justo, o que é injusto. Mas não cabe você julgar essas duas coisas, o que é justo e o que é injusto. O julgamento ficou para o Senhor. Nós só devemos falar em oração para Deus. Amém? O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e língua que fala soberbamente, pois dizem, com a nossa língua prevalecemos, os beiços são nossos, quem é o Senhor sobre nós? Amém? Aí muitas vezes a gente fala assim, mas eu conheço a Deus, eu nunca falarei uma coisa dessa. Amém? É nisso que a gente temos que vigiar. Glória a Deus. É nisso que nós temos que vigiar. E muitas vezes estamos falando de uma pessoa, de outra pessoa, com essa mesma arrogância. E para Deus não faz diferença. Tudo é soberba. Amém? E a gente abre a nossa boca e diga assim, eu nunca falarei uma coisa dessa. A mesma coisa tem muitos que falam assim, eu nunca adorarei imagem. Mas porém, é amante de uma televisão. Porém, é amante de uma roupa. Porém, é amante de um celular. Que diferença tem? Nenhuma. Sim ou não? Isso temos que ter cuidado, a forma que a gente falamos. Porque a própria palavra tem falado que o nosso inimigo está ao nosso redor, rugindo como leão, caçando uma brecha para nos tragar. Deus sempre me usou para estar falando. Como é que Ele sabe que nós estamos dando brecha para Ele lançar a sua primeira seta, aí surge um vício, surge um desejo de prostituição, surge que aquela pessoa fica chato dentro de casa, o casamento já começa a ir de mal a pior, já surge uma dorzinha ali, já começa a ser doenças terríveis. Por que isso acontece? São as pequenas brechas que o nosso adversário, que é o diabo, está de olho. No seu dia a dia, Deus sempre, eu não vou me cansar de falar isso. No seu dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, na onde você estiver. A sua forma de falar. O Espírito Santo é educado, meus amados. O Espírito Santo é educado. Existe a forma de falar com autoridade. Existe a forma de falar com ira. Não adianta tentar disfarçar, falar com ira e dizer que é autoridade. Não tapa o sol com a peneira, porque o diabo sabe disso. O diabo conhece todos e qualquer sentimento de maldade, porque ele faz a maldade. Então, se a gente fala algo com ira e diga, não, que eu falei com autoridade. Está amarrado isso aí, eu falei com autoridade. Está repreendido, eu falei com autoridade. Beleza, eu
conheço nada, mas o Senhor. Amém, irmão? Só que tem um adversário, que o diabo já viu. Já viu? Além, ó, veja só quantas infrações a pessoa fez no mundo espiritual. Uma, que falou com ira. Segundo, já foi advogado de Satanás. Amém? Terceira, já não quer ouvir o conselho que o outro de Deus quer dar, para a pessoa ser mais humilde, para abrir o olho. Só essas 3 infrações no mundo espiritual já é o bastante. Já é o bastante para o diabo, nosso adversário, lançar as primeiras setas inflamáveis do maligno. Aquela seta que o nosso amado irmão, o apóstolo Paulo, falou. Setas inflamáveis. Já é o bastante para ele lançar. Porque primeiro, quando a pessoa fala com ele e chega bem assim, não, eu falei com autoridade. Ou seja, o diabo já tem uma pessoa que está trabalhando e gosta do jeito que está falando. Ou seja, já abriu a porta para que eu venha entrar. Para que eu venha lançar as primeiras setas. Daí já começa. Se a gente for entrar nesse assunto, não tem paradeiro. Nós amanhã subir no carro. Daí já começa. As setas inflamáveis, aí já começa os problemas, já começa as iras. Então, meu amado, quando a gente é do Senhor, quando a gente tem o Espírito de Deus no nosso coração, a gente sabe fazer uma análise na nossa vida. Nós conhecemos e nós sabemos dentro de nós o momento que estamos com Ele e o momento que estamos na paz do Senhor. Todo mundo conhece, todos sabem. E sabemos também o momento que estamos com orgulho de não querer ceder para aquele próximo que está ali tentando lhe dar um conselho, ou um irmão, ou um pastor. Amém? Uma das virtudes que o cristão tem que ter é a humildade. Isso é uma virtude importante na vida do cristão. Beleza, tem muitas vezes que a gente gosta de corrigir, mas não gosta de ser corrigido. Isso é outro problema que eu já vi em muitos cristãos. E precisa ser quebrado isso aí. Precisa ser tirado. Muitas vezes a pessoa fala assim, não, eu sou dessa forma, eu falo a verdade que eu tenho que falar, eu falo na cara, mas você também é homem para receber na cara? Você é mulher para ouvir também na cara? Amém? Você acha que o Espírito Santo gosta de uma pessoa arrogante? De uma pessoa soberba? Em que momento da vida do Senhor Jesus foi arrogante? Em que momento da vida do Senhor Jesus foi soberbo? Momento nenhum. Até no momento que ele expulsou todos daquele templo, eu creio que olhava no rosto do Senhor Jesus, olhava na sua aparência, no seu físico, parecia a mesma pessoa que estava pregando lá. Mateus capítulo 5. Amém? E Davi tem citado aqui, irai, mas não pecai. Amém? Só que muitas vezes a pessoa não sabe discernir o que significa isso. Irá é ira. Muitas vezes a pessoa fala assim, irá é ira. Não, meu amado, você se ira, mas você não peca. Amém? Amém. Pois, por causa da opressão dos pobres, do gemido, dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei em salvo aquele para quem eles assopram. Amém? Veja só, por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados. Quem é esses pobres? Não é só aqueles que estão na rua precisando de alimento, precisando de comida, não é só esses.
tem que ser nós. Tem que ser o verdadeiro cristão. Pobre de espírito. Bem-aventurados pobres de espírito, porque eles alcançarão a Deus. Bem-aventurados necessitados. Amém? Tem que ser esse cristão. Quando a gente é pobre, a gente sempre precisa do Senhor. Todos os dias da nossa vida nós estamos necessitados do Senhor. Muitas vezes quando a gente fala assim, quando a gente começa a preencher o nosso coração com alguma outra coisa, nós estamos sendo ricos. Amém? A gente tem aquela palavra lá de Marta e Maria, que uma ficou arrumando a casa e o outra veio. Maria era pobre, a que veio era pobre, mas a que arrumava a casa era rica. Amém? Era rica, temos que ter cuidado com isso. Porque sempre os pobres vai estar precisando. Aí se diga assim, e os necessitados? Amém? Aí já entra. Se o pobre está precisando do Senhor, os necessitados estão desesperados pelo Senhor. Amém? Está igual Bartimeu, está igual aquela mulher do fluxo de sangue, desesperado. É algo que você está necessitando urgentemente. Que se você não receber a presença do Senhor, ou algo do gênero, a presença do Senhor, você perde sua vida. Então, por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei, o Senhor. Agora, diz o Senhor, porém, em salvo aqueles para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada, que palavra forte, em forno de barro purificada 7 vezes mais. O que quer dizer? Se o Senhor falou, acredita e confia. É promessa. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro purificada 7 vezes mais. 7 vezes. Aí é onde entra aquela palavra que Deus tem usado, da gente tomar uma decisão. A própria palavra do Senhor está falando, se Ele falou, você, ou eu, todos nós, é digna de crédito, é digna de crença. Porque quem está falando é o Senhor. Não é B, nem C, nem D, nem R, não. É o próprio Senhor Jesus que está falando. É por isso que nós que estamos hoje temos que ser uma pessoa de decisão. Porque o verdadeiro cristão que é decidido, o problema pode estar ao seu redor. Mas dentro do seu íntimo tem que ter aquela paz. Porque ele é decidido. Amém? Dentro do seu interior tem que estar aquela paz, aquela alegria, porque você decidiu seguir o caminho do Senhor Jesus. Agora, se o problema está ao seu redor e você está mais desesperado do que o problema, você precisa tomar uma decisão. Amém? A palavra do Senhor é mentirosa. Por que muitas vezes acontece o desespero dentro de nós? Porque muitas vezes a gente paramos de confiar na palavra que o Senhor está falando. Tem confiado em muitas informações que passa celular, que passa rádio, que passa televisão. Nós temos confiado em muitas informações que esses eletrodomésticos têm passado no dia a dia. Então, o que acontece? Aí já começamos a perder a confiança na palavra de Deus. Aí fica esse cristão indeciso. Esse cristão que não sabe o que vai fazer da sua vida. Amém? E precisamos, porque as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Amém? Amém. Que quer dizer que é pura. Você pode estar passando por problema que for. Se você confiar na palavra do Senhor, você vence. Você tem que vencer aquele problema. Se você confia na palavra do Senhor, mais confiança, meu amado.
Não é aquela confiança que eu estou confiando, mas nunca consegui. Eu estou confiando, mas nunca... Não, não é essa confiança. Amém? Confiança é quando você deposita tudo na palavra do Senhor. O que é confiança? Todo momento você fica citando a palavra do Senhor. Todo momento que a desconfiança vem, você cita a palavra do Senhor. Isso é chamado confiança. Amém? Todo momento você descansa na palavra. Veio a incredulidade, você já corre lá na Bíblia. Senhor, as palavras do Senhor são puras, como prata refinada no forno de barro purificado 7 vezes. Então eu estou seguro. Isso é chamado confiança. Agora que você diga, eu já orei, mas o problema não sai, ainda está acontecendo isso na minha vida. Não, então você não orou. Você cochichou. Tá bem? Você fez um cochicho lá. Isso não é oração. Amém? E nós precisamos fazer a verdadeira oração. Presta bem atenção. Tu os guardarás, Senhor, desta geração. Os livrará para sempre. De que geração o Senhor está falando? Da geração, desse primeiro aqui, ó, dos homens infiéis. Das pessoas que falam indignamente. Das pessoas que não vigiam. Das pessoas que não observam a palavra do Senhor. O Senhor guardará. Amém? Não adianta você estar dentro da casa de Deus, se fingindo de cristão e fazendo as piores coisas, e que na hora que os problemas vêm, diga assim, eu estou confiando no Senhor. Não, as palavras do Senhor estão guardadas desse tipo de pessoa. Para alcançar o que ela quer, ela tem que se arrepender. Amém? Amém. Aí tem que vir o arrependimento e confessar seu erro, confessar o seu pecado para o Senhor, que aí o Senhor lhe alcança. Amém? Amém, Jesus. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, os livrará para sempre. Os ímpios circulam por todas as partes. Quanto mais o vis dos filhos dos homens são exaltados. O que a palavra quer dizer? Porque eles praticam maldade, eles praticam mentira, exalta esses filhos dos homens com a própria mentira e com a própria injustiça. Mas não cabe nós estar falando. O que cabe a nós é estar orando para Deus alcançar cada injusto desse mundo, para que seus corações venham ser quebrantados e virar justo. Amém? Vamos ficar para fazer uma oração em nome do Senhor Jesus. Solta mais um louvorzinho aí, DJ. Solta mais um louvorzinho para nós glorificar o Rei da Glória aí, em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluias! Glórias e glórias! Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus!